Olá pessoal, continuando a falar do livro do Harry Gamble, Books and Readers in the Early Church. Nesse quarto vídeo aí da série, eu vou tratar de mais um aspecto que ele aborda, que é a questão das primeiras bibliotecas. Tá? Então, eu já mostrei que realmente esses livros, eles são livros que não têm um comércio regular. Eu já mostrei isso no primeiro vídeo, né? No segundo vídeo, já mostrei que esses livros eles já começam a ser lidos nas igrejas, começam a receber o status de escritura sagrada. No terceiro, eu falei que esses livros eles são escritos, a grande maioria, em códices, né, que é um formato até novo, que está se difundindo. Então, as primeiras bibliotecas, elas vão se formar ali mais para o século IV, né? Então você tem Inácio de Antioquia, na carta a Filadélfia, capítulo 8, ele escreve: quando ouvi alguns dizerem, se não me encontrar nas escrituras antigas, não acreditarei no evangelho. Quando eu lhes disse, está escrito, então eles me responderam, isso ainda está por ser provado, mas para mim Jesus Cristo são os arquivos, sua cruz, morte e ressurreição, e a fé que é por ele são arquivos imaculados, pelo qual desejo, por meio das suas orações, ser justificado. Bom, o Harry Gamble, quando ele diz que a fé que é por ele são arquivos imaculados, ele sugere que possa ter uma biblioteca em Antioquia. Cara, não está me parecendo não. Sim, não estou muito convencido disso não, dessa carta de Filadélfia. Bom, aí no século IV, perseguição de Diocleciano, aí sim. Aí você vai ter editos imperiais, éditos, né, imperiais, determinando a queima de livros cristãos. E aí, nesse momento, é que vai surgir a necessidade de estabelecer quem são os livros considerados inspirados ou não, pois dessa forma a igreja poderia entregar para a queima aqueles livros que não eram considerados inspirados. Tá? As pessoas que entregavam da igreja, que entregavam os livros sagrados, eram conhecidos como traidores, seria traditores, acusados de traição grave, que é traditio. Somente na cidade de Nicomédia, 268 cristãos foram executados por não terem entregue os livros. Tá? Existe um documento que é o Gesta Apud Xenófilo, que ele é mencionado como parte dos registros históricos, que narra os eventos relacionados aos processos judiciais dessa época, em especial contra o bispo Silvano de Cirta, que foi acusado de traição durante as perseguições de Diocleciano. Então, esse é um documento oficial, Gesta Apud Xenófilo. A questão é que, no processo de cópia desse texto, se nota que houve interpolações. Tá? O Xenófilos, ele é mencionado no título, ele era um governante da Numídia, província romana do norte da África. Ele foi responsável pelo julgamento de Silvano, em 320. Silvano, ele foi acusado de ser um traidor, ou seja, alguém que entregou as escrituras sagradas às autoridades romanas durante as perseguições. O Gesta Apud Xenófilo sobreviveu de uma forma fragmentada e foi transmitido através de manuscritos medievais, como o manuscrito de Cormery. E a autenticidade, em algumas partes, é questionada. Né? Bom, o documento ele menciona 37 livros mantidos na congregação de Cirta. Aí sim, aí eu concordo com Harry Gamble. Esse documento, quando trata da perseguição aos livros e fala de que haviam 37 livros mantidos na congregação, sugere a existência de uma biblioteca. Na mesma perseguição, as atas de martírio de São Félix e de Santa Ágape, Irene e Chione também revelam a existência de livros, objetos de perseguição. Nas atas dos mártires Silitan, de 180 no norte da África, também há um registro de livros queimados. Tá?
isso aparece em Eusébio, em História Eclesiástica 6.20.1, ao se referir ao tempo de Orígenes, ele diz assim: floresceram muitos homens eruditos na igreja naquela época, cujas cartas entre si foram preservadas e são facilmente acessíveis. Eles foram mantidos até o nosso tempo na biblioteca de Aélia, que foi estabelecida por Alexandre, bispo de Jerusalém. É a Aélia Capitolina, né? Seria o novo nome da província ali de Jerusalém, quando foi destruída, né? Então, podemos reunir nessa biblioteca material para o nosso trabalho atual. Então, você veja que depois ali da destruição, ali estamos falando do bispo de Jerusalém, Alexandre, que é de 220 a 250, estamos falando já do século III, tá? Ali Jerusalém já foi recomposta, tá? E havia ali uma biblioteca cristã. Alexandre de Jerusalém foi aluno de Panteno e de Clemente de Alexandria e teve contato com Orígenes. Isso está em História Eclesiástica 6.14.9. Jerônimo, em Homens Ilustres, capítulo 113, ele se refere à restauração da biblioteca de Orígenes e Pânfilo, em Cesareia. No capítulo 75, ele fala sobre Pânfilo. Ele diz assim: Pânfilo, presbítero, patrono de Eusébio, bispo de Cesareia, estava tão inflamado pelo amor da literatura sagrada que transcreveu a maior parte das obras de Orígenes com suas próprias mãos. E estas ainda estavam preservadas na biblioteca de Cesareia. Tenho 25 volumes dos comentários de Orígenes, escritos em sua mão, sobre os 12 profetas, que abraço e guardo com tanta alegria que me considero ter a riqueza de Creso. Tá? Isso está na página 154 do Henry Gamble. Então, o Orígenes ele era um erudito, tá? Ele escreveu centenas de livros. E ele tinha uma grande biblioteca. E esse Pânfilo, ele recebeu a biblioteca de Orígenes, ele tinha também uma grande biblioteca que ele tinha grande apreço por ela. O Eusébio acabou recebendo a biblioteca do Pânfilo. Por isso que o Eusébio de Cesareia, ele se colocou no papel de escrever uma história eclesiástica, porque ele tinha uma grande biblioteca. Então esse é um outro ponto para alegar que assim, por que Eusébio não teria feito, porque às vezes as pessoas acusam Eusébio de ter feito erros, né, principalmente no testemunho flaviano, que ele teria inventado. Né? Isso não bate com o que a gente conhece do Eusébio, porque o Eusébio, ele como um bibliotecário, ele tinha um grande apreço pelos livros. Então, as citações que ele faz nos livros, muitas vezes são de livros que a gente não tem mais contato, e às vezes a gente tem. E quando a gente vai fazer essa conferência, quase sempre bate. Tá? Bate razoavelmente bem. Então, Eusébio, ele recebeu esse acervo todo de livros. Tá? Eusébio escreveu um livro chamado Vida de Pânfilo, que é mencionado por Jerônimo em Apologia contra Rufino, capítulo 1.9, em que ele transcreve um fragmento dessa obra, Vida de Pânfilo, que hoje é perdida. Ele diz assim: que amante dos livros havia que não encontrou o amigo de Pânfilo? Se ele sabia que algum deles estava precisando das necessidades da vida, ele os ajudava em toda a extensão de seu poder. Ele não apenas lhes emprestaria cópias das Sagradas Escrituras para ler, mas as daria prontamente. E isso não apenas aos homens, mas também às mulheres, se visse que elas eram dadas à leitura. Ele, portanto, manteve um estoque de manuscritos para que pudesse entregá-los àqueles que os desejassem sempre que a ocasião exigisse. Ele mesmo, no entanto, não escreveu nada de sua autoria, exceto cartas que enviou a seus amigos. Tão humilde que ele era, sua estimativa de si mesmo. Mas os tratados dos antigos escritores ele estudou com a maior diligência e estava constantemente ocupado em meditar sobre eles. Então, isso é o Pânfilo, que viveu no século III e está sendo descrito aí por Eusébio no século IV. O R. Gamble, ele cita então as bibliotecas lá em Jerusalém, cita as bibliotecas lá em Alexandria, do Pânfilo, né? As bibliotecas de Cesareia,
que eram importantes centros da cultura cristã no século III. Muito embora edifícios específicos para as bibliotecas só surjam no século V, tá? Com Constantino, novas bibliotecas vão ser instaladas em Roma, uma das quais vai ser a precursora da atual Biblioteca do Vaticano, e também bibliotecas em Constantinopla. Pacômio, lá do mosteiro, né, ele vai ser o primeiro a estabelecer o primeiro monastério cenobita no Egito, por volta de 320. Muito possivelmente, esse mosteiro tinha um escritório. Então, você vai estar abrindo aí uma nova fase para a cópia desses livros, né? São as cópias feitas nos mosteiros. Tá? Os livros de Nag Hammadi, é possível, segundo Henry Gamble, que eles fizessem parte da biblioteca do mosteiro de São Pacômio, porque fica relativamente próximo, Nag Hammadi, de São Pacômio. Tá? E eles teriam sido escondidos lá para tentar atender a solicitação do bispo de Atanásio. Isso, eu já falei isso em outro vídeo, né, em que eu vou dizer que não é a tendência é que não, né, mas o Harry Gamber entende que sim, que foi uma consequência aí dessa resolução do bispo de Atanásio. Tá? Existem também os documentos de Dishna, que não é mais Nag Hammadi, são textos gnósticos que encontrados ali em Dishna, que eles trazem ali textos clássicos, como textos de Homero, Menandro, Tucídides, Cícero, e também textos da Bíblia hebraica. Eles foram encontrados textos também de exercícios, de lexicografia, matemática, textos em copta, um léxico grego-latino, enfim. Isso pode sugerir, esse Dishna também ele é próximo de Nag Hammadi e é próximo de São Pacômio. Mas como tem esses textos didáticos, né, é possível que seja de uma escola da região e não do mosteiro de São Pacômio. Existem cartas que foram encontradas ali que elas datam do século VII. Então acredita-se que esses documentos em Dishna foram enterrados ali no século VII. Porém, existem manuscritos ali dentro que são mais antigos. Por exemplo, o P66 foi descoberto ali. E ele data do final do século II. É isso. Muito obrigado, então.